Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula nós vamos estudar aquele conceito aplicado inicialmente na vida dos alunos, lá no 8º ou no 9º ano, dependendo da região, dependendo da escola, né? Mas nesse vídeo nós vamos estudar integralmente esse assunto, ou seja, todos os detalhes, todas as dicas que podem aparecer, podem ser úteis, nós vamos estudar aqui e eu vou apresentar para vocês, tá bom? Bom, a gente vai começar com o paralelismo, né? Entender rapidinho ali como funciona esse comportamento de duas retas paralelas. Acredito que vocês já saibam. Quem chegou até aqui para buscar esse vídeo já deve ter uma ideia de como sejam duas retas paralelas, mas a gente vai ter uma visão bem legal aqui. E, na verdade, o nosso intuito é chegar nessas duas paralelas com as cortadas por uma transversal e ver o que acontece, tá bom? Para começar nosso vídeo, definição aí na geometria plana, tá? Porque se você for pegar, você, um aluno mais curioso, e pegar um livro de geometria, ele vai mostrar outra definição, mas é uma definição englobando toda a geometria euclidiana, plano espacial. Como aqui a gente vai se preocupar só com a plana, eu coloquei ela no comportamento plano, ou seja, da geometria plana, onde diz que duas retas são paralelas se somente se não tem um ponto comum. O que isso significa em matemática? Não ter um ponto comum, elas não se encontram, tá? E quando elas se encontram, elas concorrem, e daí eles se chamam concorrentes. Mas não é o nosso problema hoje. Nosso problema são retas paralelas, tá? Aí eu tenho um exemplo bem simples da reta F e a reta G, né? A reta F é formada pelo... formada não, né? Ela passa pelos pontos A e B, e o G é paralela a F no ponto C, tá bom? A construção desse desenho é feita desta maneira. Eu primeiro defini a reta F passando por A e B, e depois eu peguei um ponto fora dela e tracei uma reta paralela. E existe um teorema que diz que existe somente uma única reta paralela a uma reta dada que passa por um ponto fora dela. Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas foi esse teorema que, dentro do programa GeoGebra, para quem não conhece, o GeoGebra é um programa de geometria dinâmica, gratuito, você pode baixar, você pode acessar no site, no seu computador, no seu celular, enfim. Tá? Então, nesse caso, a gente eu construí esse desenho a partir desse teorema. Mas agora, para você que ainda não entendeu o que são retas paralelas, eu quero que você lembre do trilho do trem. Você aí, com certeza, já passou perto de um trilho de trem ou trilho de metrô e já viu aqueles trilhos ali que não se encontrando, né? Até porque se encontrassem não ia dar muito certo, né? As rodas do trem, né? Aquele ferro pesado, não iam se encontrar, concorda? Pois bem, encontrei esse GIF que eu acho que ele representa muito bem a definição de retas paralelas, né? Você vai. Bom, dá para perceber que é um vídeo que se repete, né? Tem umas situações aí que ele se repete, mas você vai, você fica fascinado, encantado com o GIF e nunca chega ao encontro das retas. Então, esse GIF exemplifica muito bem o que são retas paralelas. Mas vamos direto ao assunto. Você já entendeu o que são retas paralelas? Vamos ao que interessa. Vamos ao encontro destas retas com uma transversal. Tá? É o que a gente chama de retas paralelas cortadas por uma transversal. Em livros didáticos do ensino médio, do 8º, no 9º, vai aparecer esse título aí. Mas o que acontece de especial nisso? O que nos interessa nesse evento, já que é um encontro? Bom, já vou dar um spoiler aqui. Tá? Tem a ver com os ângulos formados por esse encontro. Tá, ok? Mas que encontros são esses? Vamos ver uma figura, vamos procurar na próxima tela agora, vamos encontrar na próxima tela, uma figura que representa esse cenário. Olha lá. Aqui no centro da sua tela, eu escrevi ali ao lado, temos duas retas paralelas. No centro da sua tela você tem aí duas retas paralelas RS
cortadas pela transversal T. Em matemática, em especial em geometria, nós representamos, na verdade indicamos, nós representamos duas retas paralelas na escrita, tá? Com essa notação aqui. R, duas barrinhas, às vezes elas aparecem inclinadas, tá bom? RS. Então, vai aparecer no exercício escrito, R paralela a S, ou sendo essa notação aqui, essa escrita aqui. Vocês já sabem que se trata de duas retas que não se encontram, e a reta T está aqui, tá bom? Vale ressaltar uma informação já, tá? Bom, se você está procurando um vídeo com esse assunto, é porque você já passou pela ideia de ângulos, né? E você já tem uma noção, se não tem, você vai lembrar agora, de ângulos que formam uma meia volta. Uma volta inteira é 360 graus, a meia volta é 180. E se você observar, esses dois ângulos aqui, tá, vizinhos, que nós em matemática chamamos de adjacentes, eles são suplementares. Por quê? A soma dessa medida mais a soma dessa medida forma 180 graus. Por que forma 180 graus? Ora, porque isso aqui é a meia volta. Tá vendo aqui que é meia volta? Ah, não estou vendo a volta inteira para saber onde está a meia volta. Bom, a volta inteira está em torno desse vérticezinho aqui. Tá bom? Então, nós já conhecemos a ideia de suplementares adjacentes, são próximos, vizinhos um do outro, e somados eu tenho o valor de 180 graus. Outra situação muito importante também, antes da gente começar o estudo completo da coisa, é lembrar que existem pares de ângulos, né, que são opostos pelo vértice. E quando esses ângulos são opostos pelo vértice, eles são congruentes, isto é, tem a mesma medida. E a gente vai ver isso aí no meio da aula, a gente vai usar esse assunto algumas vezes, ok? Bom, antes da gente começar de fato o que interessa com relação ao título da aula de hoje, eu quero definir para vocês, bom, aqui a gente tem os pares de retas paralelas, os pares não, o par de retas paralelas cortadas por uma transversal. E eu quero definir para vocês duas regiões nesse desenho. Esse desenho pode estar mais inclinado, essas retas paralelas podem estar na horizontal, na inclinação, na vertical. Aqui hoje eu só vou trabalhar com retas nessa posição para vocês entenderem melhor, tá? Compreenderem melhor. Agora, o que eu quero definir para vocês é isso aqui. Duas regiões, na verdade aparentemente são três, mas eu vou dividir em duas, tá? A primeira região é esta aqui, que está compreendida entre as duas retas paralelas. Esta região que eu estou indicando com o laser aqui, tá ok? Esta região que está compreendida entre, vou repetir, entre as retas paralelas, nós dizemos que ela é a região interna, tá? Então ela vai ser a região interna. E evidentemente a região que está fora que não está compreendida, perdão, entre as duas retas, vai ser chamada de região externa. Então, a interna está compreendida entre as duas retas paralelas, e a região que não está compreendida é a região externa. Isso vai ser muito útil na nossa aula, tá bom? Eu sempre vou estar relembrando isso por causa de uns nomes que vão aparecer mais à frente, tá ok? Que, na verdade, apareceram agora, tá? Então, para começar, esse fenômeno das retas paralelas cortadas por uma transversal vai gerar para a gente 8 ângulos. Vamos voltar aqui rapidinho. Olha lá. Eu tenho aqui um ângulo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ângulos. E dentro desses 8 ângulos, a gente vai observar vai fazer uma análise entre estes ângulos aqui e estes ângulos aqui. A gente vai fazer uma comparação, na verdade, não é uma comparação, e vai unir, dentro da ideia da aula de hoje,
esses ângulos. Nós já vimos agora há pouco que existem ângulos que são suplementares e adjacentes, mas não necessariamente adjacentes aqui para frente, e ângulos que são congruentes. E aqui eu tenho os dois casos. A gente vai dividir nos casos em que temos os pares de ângulos congruentes, e para quem não sabe o que significa congruentes, significa medidas iguais, e os pares de ângulos suplementares. Sempre vai ser um em cima e outro embaixo, naquelas duas partes que eu circulei na última figura. O que são suplementares, para quem não lembra? A soma de suas medidas é igual, exatamente igual a 180 graus. Tá bom? E aí, no primeiro caso, a gente vai ter os correspondentes e os alternos internos e externos. Vocês vão entender daqui a pouco o que significa isso. E os suplementares, você vai ter os colaterais internos e os colaterais externos. Aí a gente vai ver, a aula toda vai girar em torno disso. Esses são os fenômenos importantes que ocorrem dentro do paralelismo de retas cortadas por dois transversais. Mas não podemos esquecer do que nós lembramos agora há pouco, que são os ângulos opostos pelo vértice e os ângulos suplementares adjacentes, pois eles podem ser úteis para a gente em algum momento da nossa aula e da vida de vocês enquanto estudantes, ok? Vamos prosseguir então? Vamos começar? Vamos começar com o primeiro, ó. Eu listei aqui esses três casos aqui, tá? E nós vamos trabalhar com esses três casos, divididos esse segundo e esse terceiro em dois, então serão 5 casos. Eu apresentarei para vocês a condição de ou congruência ou suplementar, ou de ângulos suplementares, e diante, sempre exemplos. E no final da aula, no final da apresentação dos colaterais externos, ou internos, agora não lembro qual é a ordem, mas no final da apresentação dos colaterais, nós faremos 4 exercícios um pouco mais elaborados, mas vocês vão ver que a aplicação da coisa é fácil, é só você ter uma boa visão do desenho e do problema. Vamos começar então pelos ângulos correspondentes. O que vem a ser ângulos correspondentes? A própria palavra, ela diz muita coisa para a gente dentro do contexto. Correspondentes significa que um corresponde ao outro, não é? Um é equivalente ao outro, é muito parecido com o outro, tá bom? Então eu vou pintar aqui de algumas cores os ângulos que são correspondentes. E por que eles são correspondentes? Olha só, vamos começar por esse ângulo aqui. Lembrando que nós vamos comparar ângulos. Nós vamos comparar ângulos que estão neste encontro com os ângulos que estão neste encontro. Tá? Eu já sei que os ângulos correspondentes são congruentes porque eu falei na introdução dessa parte. Então, qual é o ângulo que está na mesma posição e tem o mesmo tamanho? Olha, se ele está na mesma posição, gente, ele tem o mesmo tamanho, tá? Olha para onde está a abertura do ângulo, está para cá, o ângulo azul. Então, no outro vértice, quem vai ser correspondente? Vai ser este indivíduo aqui, tá? Vamos observar outro? Vamos lá, vamos pegar aqui vermelho. Este ângulo aqui, ele vai ser congruente a este ângulo aqui, ó. Por quê? Ele está na mesma posição. Estão percebendo isso? Está na mesmíssima posição, sem mudar a posição de nada. Bom, pegar outra cor aqui. Pegar o roxo. Este ângulo aqui, que eu sei que é oposto pelo vértice com azul, mas não me interessa isso agora. Tá? Eu estou falando correspondência entre ângulos. Este ângulo aqui, ele vai ser congruente e correspondente, na verdade vai ser correspondente, e por consequência congruente com este ângulo aqui. E aí, sobrou aquele quarto ângulo ali, né? Que eu vou colocar um tiozinho, que ele vai ser correspondente a este daqui, tá? Se vocês observarem, esse jogo de cores que eu fiz mostra com muita clareza a correspondência entre os ângulos, né? Então, ângulos com a mesma cor são correspondentes, estão na mesma posição, tá? E tem a mesma medida. Estou sendo bem enfático, bem até redundante, voltando algumas informações para ficar bem fixado na mente de vocês, tá bom? Então, esse caso a gente já quitou. Vamos aos exemplos. Sendo as retas R e S paralelas,
cortadas pela transversal T, calcule o valor de x. Ora, observem só, o ângulo x e o ângulo 60, eles têm a mesma posição. Está observando aqui? Está para cima e para a direita. Eles têm a mesma posição. Se eles têm a mesma posição, eles são correspondentes. Daí, eles são iguais. Então, x é igual a 60 graus. Pronto, encontramos o valor de x. Olha que maravilha. Vamos para o segundo exemplo. Sendo as retas R e S, de novo, R e S paralelas, cortadas pela transversal T, calcule o valor de x. Vocês observem só que eles têm a mesma posição. Eles estão para baixo e para a esquerda. Estão vendo a posição dele? Então, se eles têm a mesma posição, eles são correspondentes. Se eles são correspondentes, eles são congruentes. E aí, então, a gente vai ter que 2x mais 50 graus é igual a 3x mais 15 graus. Vamos passar, né, para o outro lado, quem não tem que ficar nesse lado. Vai ficar 2x menos 3x igual a 15 graus menos 50 graus. Menos x igual a menos 35 graus. E aí, multiplicando na equaçãozinha por menos 1, a gente tem que o x é igual a 35 graus. E aí, nesse caso, o x é o valor da letra que está na expressão que representa o ângulo, né? Ele não pede o ângulo, tá? Ele só pede o valor de x, mas em algum momento ele pode pedir o ângulo, ok? Vamos então agora para o segundo caso, né? Que é o caso dos ângulos alternos internos. Bom, vocês já viram aí a seta laranja que eu coloquei indicando a região interna do nosso evento, né? Vamos chamar isso de evento. Pois bem, acabei de falar que eles são congruentes. Só que os alternos internos são mais fáceis de serem visualizados do que os correspondentes. Os correspondentes, os alunos geralmente têm muita dificuldade em ver a correspondência da posição deles. Aqui o próprio nome vai definir para a gente o que a gente quer. Primeiro, começando pelos internos. Estamos na região interna. A própria seta já está mostrando para a gente o nosso lugar. Agora, alternos. Esta palavrinha alternos nos diz o quê? Nos diz que eu vou selecionar dentro da região interna um ângulo de cada lado. Então, por exemplo, se eu seleciono este ângulo aqui, o alterno interno dele vai estar na região interna, porque ele já está interno também. E vai estar alternado, no lado alternado da reta transversal. Então, nós temos isso aqui. E esse ângulo é congruente a esse. Só que eu posso também trabalhar com outro ângulo aqui, ó, na região interna, tá? Eu só vou ter 4 ângulos na região interna. Esses 2 vermelhos e esses 2 roxos aqui, ó. Por quê? Esse ângulo de medida 2 traços, ele é alterno interno do outro roxo. Aí vocês podem me perguntar assim, mas Pedro, por que esse de vermelho não é alterno interno? Porque ele é suplementar adjacente. E outra coisa, a gente está comparando ângulos mesmo, entre esse vértice aqui e este vértice aqui. Esses 2 vértices. Então, eu sempre tenho que comparar um no de cima com o de baixo. O par vai ser feito dessa maneira. Um ângulo do par vai estar no de cima, o outro ângulo do par vai estar no de baixo. Tá? Então, você tem esses 2 casos aí, que são alternos internos e, com isso, congruentes. Vamos ao exemplo? Vamos ao exemplo. Bom, de novo, não vou nem ler o enunciado, porque o enunciado é o mesmo daqui até o final dos exemplos, tá? Bom, x e 100, eles são o quê? Eles são alternos, porque um está do lado direito e o outro está do lado esquerdo. E internos, porque estão na região interna das paralelas, né? Então, elas são congruentes. E a gente diz que o x, portanto, é igual a 100 graus. Ok?
Nesse caso aí, o 100 graus menos 2x e o 4x menos 50, eles são alternos internos? Por quê? São, né? Mas por quê? O 100 menos 2x está na região... Os dois estão na região interna, estão na região compreendida entre as retas paralelas. Um está do lado direito e o outro está do lado esquerdo. Então, eles são congruentes. Se eles são congruentes, as suas medidas são iguais, né? Então, 4x menos 50 graus. Passa x para um lado, que não é para o outro, vai ficar menos 2x menos 4x igual a menos 50 graus menos 100 graus. E aí, resolvendo, a gente tem menos 6x igual a menos 150 graus. Né? De novo, multiplicando por menos 1, parece que eu estou fazendo de propósito, né? Porque eu poderia não encontrar negativo ali, mas não tem problema nenhum. 6x igual a 150 graus e o x é igual, para quem está perdido, vou fazer a continha completa. 150 dividido por 6, eu tenho 45 graus. Ok? Encontramos o valor de x. Você vê que eu coloco um exemplo, o primeiro exemplo bem imediato, e o segundo exemplo, pensar um pouquinho mais, fazer um pouquinho mais de conta. Ok? Vamos para agora, continuando nos alternos, né? Ou seja, selecione um ângulo na parte superior de um lado e selecione outro ângulo na parte inferior do outro lado. Não estão no mesmo lado, estão lados alternados, só que dessa vez na região externa. Então, eu vou pegar qualquer ângulo na região externa. Peguei esse aqui. Qual é o alterno externo a ele? Bom, tem que estar do outro lado da transversal e na região externa. Só pode ser esse aqui. Tem a mesma medida. A gente pode até provar que tem a mesma medida, mas enfim, usando a correspondência de ângulos. Mas a gente consegue enxergar que eles têm o mesmo tamanho. Tá? E qual é o outro? Bom, esse aqui é um externo, que é congruente a este aqui, que é alterno, está do outro lado da transversal, externo, também está na região externa daquele ângulo ali. Prosseguindo, é muito parecido com o alterno interno, muito parecido. Sendo alternado e ambos na região externa ou ambos na região interna, eles vão ser congruentes. Ok? Vamos então lá. Eu esqueci de mencionar a região externa. Olha aí que legal. É uma seta enorme mostrando a região externa. A região interna não foi usada, somente a região externa. Ok? Bom, nesse caso aí, nós temos... Vamos observar os ângulos. O ângulo X e o ângulo 30. Ambos estão onde? Na região externa. Perfeito. Mas estão no mesmo lado ou em lados opostos, alternados? Em lados alternados, né? Se eles são alternos e externos, eles são congruentes. Então, a gente vai pegar a medida de cada um. X lá de cima é igual ao 30 lá de baixo. Acabou. Vamos esperar um pouquinho. Olha esse caso que lindo. De cara você já vê que eles são congruentes. Porém, a inclinação da reta está muito baixinha, a gente tem que olhar. Eu vou até colocar o óculos para enxergar melhor. Olha lá. Você tem aqui 3x mais 20, ele está na região externa. Não é? Está fora daquele lá. Vamos colocar aqui o riozinho, né? Parece um valãozinho aqui, uma estradinha. Uma estrada é melhor do que valão, né, gente? Está fora da estradinha aqui, está na calçada, vamos dizer assim. Tá? Do lado esquerdo da reta, né? E o 2x mais 5 também está do lado de fora, só que está na região alternada, né? Na verdade, ele está na região de fora, região externa, e está do lado alternado. Se é alterno e externo, o que a gente vai fazer? Igualar os dois. Então, vai ficar 3x mais 20 igual a 2x mais 65. Troca, troca. Vai ficar 3x menos 2x igual a 65 graus menos 20 graus. 3x menos 2x, x, 65 graus menos 20 graus,
45 graus. Acabou. Esse foi mais fácil, né? Mais fácil não, mais simples. O outro também não foi difícil. Tá bom? Vamos continuar. Vamos sair agora da zona de conforto dos ângulos congruentes, porque está muito confortável, né? Igualar e resolver o problema. Pois é. Vamos entrar agora nos colaterais internos. De novo a setinha, ó. De novo a setinha, botando a gente, nosso olhar direto para dentro da região interna. Dentro da região interna, meio redundante, mas vocês entenderam, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. De novo, pares de ângulos. Vamos começar por um ângulo. Vou pegar esse ângulo aqui. Esse ângulo, agora a gente vai trabalhar com ângulos colaterais. O que significa co em matemática? Aliás, na língua portuguesa, mas uso muito matemática. Significa mesmo. Então, colateral, mesmo lado, né? Então, colateral interno vai estar no mesmo lado da reta transversal, na região interna das paralelas. Então, eu vou trabalhar esse com esse daqui. Só que dessa vez eles são suplementares. E, bom, congruentes eles já não vão ser, né, gente? Porque olha o tamanho desse e olha o tamanhão desse. Se eu chamar esse aqui de x e esse aqui de y, a gente pode dizer o quê? Que x mais y é igual a 180 graus. Não é? E se a gente fizer do outro lado, esse cara aqui e esse aqui também vão ser 180 graus. E por coincidência da vida, mentira, né? Eles são alternos internos com os outros dois caras. Então, por exemplo, aqui também vai ser y e aqui vai ser x, né? Porque esse x e esse x são alternos internos, eles são congruentes, né? Então, você vê que as coisas se encaixam, tá? Mas o que a gente tem que observar são as cores que mostram o par de ângulos colaterais internos, tá? Sempre que tiver colateral interno, vão ser suplementares. E os externos também, mas se eu dividir bem, a gente vai fazer primeiro os exemplos com colaterais internos e depois a gente faz com colaterais externos, que é a mesmíssima coisa. Vamos lá, então. O enunciado é o mesmo, novamente, né, gente? Então, vamos lá. 70 e x. 70 e x são ângulos que estão do mesmo lado da reta transversal, ou seja, já são colaterais, e são o quê? Pertencentes à região interna. Então, eles são colaterais internos. Sendo colaterais internos, o que a gente faz? Suplementares. Então, a gente tem que x mais 70 graus é igual a 180 graus. X é igual a 110, né? Mas eu vou fazer bonitinho aqui, ó. 180 menos 70. X é igual a 110 graus. Pronto. E você pode verificar isso por alternos internos, colocar o x adjacente com 70 e vai ver que o resultado está no mesmo. Se você soubesse um só caso, os outros se desenvolveriam muito bem, tá? Mas é importante que saibamos tudo. Olha esse caso, apareceu fração, pronto, né? Virou o inferno na vida do aluno. Não é bem assim, vocês vão ver como é muito fácil. De novo, né? Então esse ângulo 2x e o outro, que está muito grande que eu não vou ler, eles são o quê? Eles estão no mesmo lado da reta transversal, do lado esquerdo, e entre as retas paralelas, ou seja, na região interna das retas paralelas. Com isso, eles são suplementares. Então, vamos escrever isso aqui. 2x mais 3x sobre 2 mais 5 graus é igual a 180 graus. Nesse caso, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar todo mundo aqui sobre 1. Ok? E o famoso MMC, né? Bom, o MMC entre 2 e 1 é 2, então aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 2. Eu preferi fazer antes de passar o 5 para o outro lado, subtraindo. Tá? Então vai ficar 2 vezes 2x, 4x, mais 3 vezes 1, 3, né? 3x. 2 vezes 5, 10, mais fácil trabalhar com 10 do que com 5. 2 vezes 180, 360. 4x mais 3x, 7x igual a 360 graus menos 10 graus.
7x igual a 350 graus, né? X, portanto, é igual a 50 graus. Ou 350 dividido por 7, para quem pode se perder por aí, 50 graus. Foi difícil. Ah, cadê o denominador 2 aqui do MMC? A gente cancela eles dos dois lados, né? Então, já cancela automaticamente. Por fim, e não muito diferente do que nós vimos agora, só que agora, na região externa da situação, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter os ângulos colaterais, isto é, que estão do mesmo lado da reta transversal, só que na região externa. Por exemplo, esse ângulo aqui está na região externa em cima. Qual é o colateral externo dele embaixo? Ora, vai ser esse aqui, ó. Essa posição aqui. Tá? Esse vai ter duas medidas, eu vou colocar só para diferir, né, o tamanho. Agora, de outra cor, do outro lado. Este indivíduo aqui, qual vai ser o colateral, ou seja, está nesse lado aqui, da esquerda. Externo, tá? O outro lado lá, que está no outro lado, perdão, que está na outra região externa, né? Aqui eu vou colocar um traço, aqui eu vou colocar 2, enfim. Parecidíssimo com o que a gente já viu agora há pouco, né? Parecidíssimo não, é a mesma coisa, só que vai estar na região externa. Esse exemplo, perguntinha básica. 120 e x são colaterais externos? Bom, colaterais são porque estão do mesmo lado. E externos são porque o 120 está na região externa de cima e o x está na região externa de baixo. Então, eles são suplementares. Daí eu tenho que x mais 120 graus é igual a 180 graus. X vai ser igual a 180 graus menos 120 e a gente tem que x é igual a 60 graus. Deu um pouquinho mais de conta, porque não é somente sair igualando todo mundo, né, gente? E esse caso aí, eles são suplementares? Eles são suplementares? Eles são colaterais externos? Bom, o x menos 20 está na região externa de cima. O 3x está na região externa de baixo, do mesmo lado, que dá ambos do mesmo lado ali da reta transversal, né? Se eles respeitam essa configuração, a gente vai dizer que o x menos 20 mais o 3x é igual a 180. De novo, visto que eles são suplementares. X mais 3x, 4x. 180 menos 20 para o outro lado, mais 20 graus. 4x igual a 200 graus. O x, então, vai ser igual a 200 graus dividido por 4. E aí a gente tem que o x é igual a 50 graus. Bom, todos esses 10 exemplos, né, porque foram 5 casos e cada um nós fizemos 2 exemplos, foram exemplos bem imediatos, não precisava pensar muito. Aliás, essa estratégia de raciocínio que eu estou ensinando para vocês é o mesmo lado, não é, né? Vale a pena pensar assim, porque é um caminho para poder resolver o problema, não só olhando e ficar se perguntando por que eu tenho que fazer isso como, né? E agora eu selecionei 4 exercíciozinhos bem interessantes, diferentes, né? Que agora não tem somente, eu vou passar rapidinho assim para vocês verem alguns exercícios. Então tem esse daí, que é um trapéziozinho, tem esse aí que é bem diferente, né? Tem esse aí que não é muito diferente, mas tem uma situação um pouco anormal do que a gente viu até agora. E esse que parece muito com esse. Né? Não parece muito não, parece um pouco. E tem as informações diferentes, né? O que é interessante são as informações, as hipóteses iniciais. Mas vamos lá. As retas R e S são paralelas, determine x e y. Gente, como é que eu vou fazer isso? Nós aprendemos a trabalhar com 2 retas paralelas e uma transversal a elas. Então, eu vou trabalhar primeiro com as transversais, uma de cada vez, porque tem 2 transversais aí. Então, eu tenho que fazer 2 transversais de cada vez. Bom, vou trabalhar com 60 e com x. Tá? O 60 e o x, eles estão na região interna das paralelas e do mesmo lado
da transversal. Então, se eles são colaterais internos, eles são suplementares. Então, no primeiro caso, a gente já tem aqui, ó, 60 graus mais x é igual a 180 graus. E aí, x, para adiantar nossa vida, eu já vou fazer a conta direto. X é igual a 120. Já achei aqui x igual a 120. Agora, vamos para outra transversal. O 105 e o y são colaterais internos também. Tá vendo aí que eles estão na região interna. Além de estar na região interna, eles estão do mesmo lado. Não estão alternados. Não estão em lados alternados. Estão no mesmo lado. Então, eles são suplementares. Então, a gente faz 105 graus mais y igual a 180. Y igual a 180 graus menos 105. Y é igual a 75 graus. E aí a gente encontrou os valores. Poderíamos pensar... Não, só poderíamos pensar por esse caso paralelismo. E a gente vê aí... O que a gente vê? A gente vê um trapézio, né? Se a gente for traçar aqui, ó, a gente vê um trapézio aqui. E aí, o que é trapézio? O trapézio é um quadrilátero que tem um par... Perdão, saí aqui da linha, tá? Que tem um par de lados paralelos. E o que esse problema nos mostra? Ele nos mostra que ângulos que estão no mesmo lado não paralelo são suplementares por causa de serem colaterais internos. Né? Então, 60 e x, que no caso é 120. Tá? Então, esse problema ele nos mostra essa propriedade dos trapézios. Tá, ok? Vamos nesse daí. Calcule agora x e y. X e y. É difícil, né? Ele é um pouquinho mais difícil. O que a gente tem aqui? A gente tem esse ângulo aqui, que é o ângulo reto, 90 graus, não é? E a gente tem o quê? A gente vai ter um sistema de equações. Olha que louco. Louco, mas maneiro, né? Porque, por exemplo, eu tenho aqui... eu posso fazer de diversas maneiras esse problema. Diversas não, pelo menos duas eu tenho em mente. Tá? Eu posso fazer 3x menos 10 igual a y, porque 3x menos 10 e y são alternos internos e eles são congruentes, mas eu teria uma equação com duas incógnitas. Tá? E depois eu faria y mais 90 mais 2x igual a 180, que aí eu teria duas equações com duas incógnitas. Mas, esse é um caminho, tá? Mas a gente tem um outro caminho que eu acho mais simples, talvez mais difícil de enxergar, que é o seguinte: 3x menos 10 e este ângulo de vermelho, que junta o ângulo de 90 com o 2x, esse de baixo com esse de cima, eles são colaterais internos. Então, a soma deles é 180 graus. E aí a gente já descobre x. Vamos fazer assim. 3x menos 10 mais 90 mais 2x, lembrando que esse cara é isso tudo aqui, tá? É igual a 180 graus. Ora, 90 menos 10 é 80, correto? Segura esse 80 aí. 3x mais 2x é 5x. 90 menos 10 é 80, passando para o outro lado, subtrai 80. E aí eu tenho que 5x é igual a 100 graus. E x, evidentemente, é igual a 20. Então, se o x é igual a 20, esse ângulo aqui mede 2 vezes 20 graus, que é igual a 40 graus. Então, desse ângulo aqui, vou até pintar de outra cor, desse ângulo aqui de meia volta, o que a gente tem? A gente tem o y mais 90 graus, mais esses 40 aqui, é igual a 180 graus. Bom, y mais 90 mais 40, 130.
igual a 180. Y, portanto, vai ser 180 menos 130 e o y é igual a 50 graus. Tem uma outra maneira de fazer, tá? Que é como eu falei para vocês, fazer um sisteminha, vou falar outra maneira. É você resolver o sistema 3x menos 10 igual a y. E qual é o outro sistema que eu já nem lembro mais? Ah, e o y mais 90 graus mais 2x é igual a 180. Tá? E aí você arruma, na verdade, eu vou até deixar arrumado aqui para vocês, ó. Vai ficar 3x menos y igual a 10 graus e 2x menos y igual a 90 graus. Por quê? 180 menos 90. E aqui nós temos um sisteminha que você resolvendo ele, você encontra essas duas soluções. Tá? Então tem dois caminhos. Fiquem à vontade para vocês, quando quiserem refazer essa questão, ou se aparecer uma vez na vida, vocês possam fazer. Mas foi o que eu falei. Só aplicando alterno interno, correspondente, suplementares adjacentes, nem oposto pelo vértice teve. 3. Na figura, sendo, olha o que eu falei lá no início da aula, R paralela a S, calcule x mais y menos z. Que louco, gente, mas é muito maneiro. Essa questão é muito maneira. Olha só. Bom, aqui nós temos, onde eu pintei de vermelho, um vértice que tem dois ângulos opostos em relação a ele. Então, eu já sei que, eu já tenho que x é igual a 70 graus. Eu vou colocar assim, ó, OPV, que são opostos pelo vértice. Tá ok? Bom, y também é igual a 70. Por quê? Porque y e 70 são alternos internos. E daí congruentes. Agora falta trabalhar com z. Né? Eu já descobri x, já descobri y, falta z. Bom, o z eu posso fazer tanto com o y, que são suplementares adjacentes, como com 70, que são colaterais internos. E vai dar a mesma conta. Então, já vou fazer direto. Ó. Vou fazer z mais 70 igual a 180. Porque seja o z daqui, seja o 70 daqui, seja o 70 daqui, vai dar a mesma coisa. Então, o z é igual a 180 graus menos 70 graus. O z vai ser igual a 110 graus. Bom, fazendo esta bodega aqui, vou ter 70 mais 70 menos 110. 140 menos 110, isso é igual a 30 graus. A nossa resposta final. Né? A gente já aumentou um pouquinho nossa conta. Né? A gente não só utilizou OPV, alternos internos, suplementares adjacentes, colaterais correspondentes, aí colaterais, internos externos, perdão. Colaterais a mesma coisa, os correspondentes, a gente ainda utilizou uma expressãozinha que o próprio problema nos deu. Agora, para fechar com chave de ouro, um problema bem interessante. Na figura tem-se x mais y mais z igual a 210 graus. Sabendo que R e S são paralelas, determine a medida do ângulo W. Bom, vamos lá, gente. Olha só. O que a gente tem de informação? A gente tem de informação que x é igual a y, porque são opostos pelo vértice. Ok? Bom, a gente tem também que z é igual a w. Eu nem sei se essa informação vai ajudar a gente. Mas, vamos ao que interessa. Bom, se x é igual a w, eu vou dizer então que isso aqui é igual a 2x. Não é? Mais z é igual a 210. Mas o que a gente tem aqui, ó?
Z e W também são opostos pelo vértice. Então, são congruentes. Está aqui, ó, foi o que eu falei agora há pouco. Então, eu posso dizer que isso aqui pode ser escrito como 2x mais w igual a 210. Só que eu tenho uma equação com duas letras, então eu tenho que ter uma outra equação com duas letras. E o que a gente pode fazer, encontrar uma outra equação que tenha x e w? Bom, aqui também é x, que a gente já falou aqui em cima, tá? Bom, então esse x e esse w são colaterais internos e daí eles são suplementares. E aí a gente vai ter uma expressãozinha como x menos w, x mais w, perdão, é igual a 180 graus, que é dos colaterais internos, perdão. Resolvendo essa equaçãozinha, eu vou subtrair 2x menos x, w menos w, 0, igual a 210 menos 180, que vai dar 30 graus. Mas eu quero w, como eu tinha falado. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esta equaçãozinha aqui, poderia ter sido a de cima, tá? Mas eu vou pegar essa aqui, porque ela já diz muito, né? Diz que esses dois são suplementares. E vou colocar lá, ó. Vou colocar para cá. 30 graus mais w igual a 180 graus. W é igual a 180 graus menos 30. O famoso cálculo suplementar, né? W é igual a 150 graus. Bom, tá aí o último exercício, um pouquinho mais elaborado, você tem que pensar um pouquinho mais, né? Mas vindo lá do início, né, do fundamental da teoria das retas paralelas cortadas por uma transversal, vocês conseguem chegar até o final. Tendo alguma dúvida, comente aí, deixe seu comentário. Se você gostou, quer fazer uma observação, deixe seu comentário também. Deixe seu like no vídeo. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal para ficar antenado aí das novidades. Fiquem na paz, uma excelente semana e até a próxima.